Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e vamos continuar aqui na Ocupações e Missões dos Espíritos e vamos aqui à questão número 576. Estamos no vídeo número 114. Quem chegou agora e não está entendendo o estudo do Livro dos Espíritos, quero começar desde o começo, é só voltar na nossa playlist lá no vídeo número 1 e continuar. Tá? Mas não quer dizer que você não pode assistir esse vídeo, pode sim, porque o estudo do Livro dos Espíritos é muito legal, porque lendo qualquer parte você vai aurir algum conhecimento. Então vamos continuar aqui na questão número 576. E Kardec faz a seguinte pergunta: os homens têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Então ele está perguntando aqui se os homens têm uma missão e eles já estão predestinados. E o Espírito de Verdade responde o seguinte: algumas vezes sim, mas frequentemente a ignoram. Vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento e, segundo as circunstâncias, Deus os impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. Então olha só, ele diz que algumas vezes sim, mas frequentemente ignoram. Então vejo que muitas vezes as pessoas acham assim que todo mundo tem que ter uma missão, todo mundo tem uma missão. Não, não funciona bem assim. Essas missões, pode-se dizer que tem, mas são missões mais rudimentares, missões mais importantes, medianas e uma variedade. Às vezes a sua missão pode ser entender-se com a sua família. A sua missão pode ser simplesmente entender-se com os seus pais, com o seu irmão. A sua missão pode ser vencer os seus próprios sentimentos. Só isso. Não salvar o mundo, né? Salvar um país, ou sei lá, ser um grande médium curador, ninguém sabe, ninguém sabe. Para isso nós precisamos primeiro, de certa forma, vencer, no mínimo a si mesmos, no mínimo. Né? Então ele diz que essa missão acaba se revelando, né, após o nascimento, durante seu caminho, e Deus impele, isso é muito importante, Deus os impele no caminho. Às vezes algumas pessoas dizem assim: Anderson, mas eu sofro por isso, por aquilo. É Deus impelindo para a missão, para o que ela tem que fazer, e a pessoa quer evitar porque tem um sofrimento. Essa semana falamos muito, né, de sofrimentos. Então vamos na questão 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Olha que interessante. O que ele faz na Terra pode ser uma missão que ele já estava predestinado lá em cima, ou na Terra, ele estando lá, ele pode receber essa missão depois. E ele diz aqui, ó, tudo que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo. Ele dá a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou descoberta. É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. Olha que interessante. Então sim, alguém pode realizar alguma coisa grandiosa que ajude a humanidade, que ajude a sua comunidade e receber essa missão depois, encarnado. E sabe como é que acontece isso? Quando você se predispõe. E não é só o querer, não é só dizer, eu quero realizar uma grande missão. Você quer, mas você está preparado? Mas Deus capacita os escolhidos. Não. Os bons espíritos, os espíritos superiores que servem a Deus, eles buscam pessoas que são resilientes, que estão aptas, que já estão se desenvolvendo, e não aqueles que estão parados esperando a grande missão. É aquele que já está buscando, já está estudando a espiritualidade, a mediunidade, está estudando, por exemplo, ele falou no caso de um livro, ele não disse ser livro espírita, mas no caso de um livro, aquela pessoa que já gosta de ler, que está desenvolvendo o talento de escrever, que tem interesse em produzir, que não está simplesmente na ociosidade. Um espírito iluminado nunca vai pegar alguém que está na ociosidade total para transformar aquela pessoa num grande escritor. Ele vai buscar aquele que tem
espírito de desenvolvimento. É isso que vai acontecer. Então vejam que a missão acontece quando você está predisposto e já está buscando e realizando. E não parado em casa rezando. Deus me deu uma grande missão. Olha que interessante, é uma coisa que nos dá muito assunto que ele explicou aqui. Tá? Questão número 578. O espírito pode falir em sua missão por sua falta. Olha que interessante. Porque a gente lembra que aquela frase jargão que todo mundo fala, Deus capacita os escolhidos? Olha o que ele diz aqui. Sim, se não é um espírito superior. Então vejam que sim, nós podemos falhar em missões. Isso é comum acontecer, é só nos desviarmos, simplesmente isso. Nós não vamos virar um escolhido e fatalmente vamos vencer. Nós estamos sujeitos a todas as situações do mundo. E aí tem uma pergunta anexa. Quais são, para ele, as consequências? E ele diz aqui, será necessário recomeçar a tarefa e essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, primeiro, a punição é ter que recomeçar e se ele causou algum mal, ele vai ter que suportar. Né? Questão 579. Visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá falir nela? Interessante, né? E ele diz, Deus não sabe se seu general obterá vitória ou será vencido? Ele o sabe, estáis seguros, e seus planos, quando são importantes, não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas não vos é dado. Então vejam que, quando é algo realmente de um nível muito importante, tá? E eu estou falando muito importante mesmo, não é simplesmente escrever um livro, tá? Então, é nível muito importante mesmo. Deus sabe aquele que está muito capacitado, tá? Não é aquele que ele vai dar capacidades, é aquele que já está capacitado. Questão número 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Olha só. E ele diz não, ele tem a experiência. Então vejam, tem aqueles espíritos que já têm bastante experiência no assunto, tá? Então ele não vai ter tanta apreensão. Questão número 581. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? E ele diz aqui, como enganados por si mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos e tal ensinamento que parece errôneo ou pueril em uma época avançada poderia ser suficiente para seu século. Então olha que importante o que ele falou aqui, que às vezes existem ensinamentos, erros que são devidos àquelas circunstâncias, àquela época, né? Então é uma situação bem particular. Então, meus amigos, vamos parar por aqui o estudo para continuar no próximo vídeo, na 582, onde certamente nós vamos aí encerrar esse capítulo para entrar no próximo, que são os 3 reinos, tá? Os reinos das plantas, dos animais, tá? Então, até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Até lá!